Houve uma época em que meu telefone parou de tocar. As pessoas que diziam estar comigo desapareceram. Eu me senti sozinho, sem respostas, sem direção. Mas quando todos foram embora, Deus ficou. A casa parecia tão vazia, o silêncio falava mais que eu tentava esconder minhas feridas, mas o Senhor as conheceu. Cada porta que se fechava machucava meu coração. Eu não via nenhum caminho, nenhuma saída em minhas mãos. Quando minhas forças acabaram, sua graça me sustentou. E quando eu pensei que era o fim, sua voz me encontrou. Quando todos foram embora, Deus ficou. Quando ninguém me ouviu, Deus falou. Quando a esperança parecia morrer, sua mão me levantou. Quando todos foram embora, Deus ficou. Quando minhas lágrimas caíram, Ele recolheu. Hoje eu estou de pé para dizer: foi seu amor que me manteve vivo. Eu caminhei por noites longas, sem saber onde chegar. Mas cada passo que eu dava, Ele me ajudava a continuar. O que parecia abandono era Deus cuidando de mim. Mesmo quando eu não percebia, seu plano estava ali. Eu não entendia o processo, nem o motivo da dor, mas agora vejo sua fidelidade escrita em cada passo meu. Quando todos foram embora, Deus ficou. Quando ninguém
jamais vai me deixar. Naquela noite, eu não estava procurando uma canção, eu não estava procurando uma igreja, eu estava apenas tentando sobreviver. Meu coração estava cansado, minha alma estava quebrada. Mas naquela noite, Deus me encontrou. Eu me lembro da chuva caindo, enquanto eu caminhava sem direção, carregando perguntas sem respostas e um peso dentro do coração. Eu sorria para tantas pessoas, mas ninguém via minha dor. Por trás de cada palavra bonita havia alguém pedindo socorro. Quando eu pensei que estava perdida, uma luz começou a brilhar. E no lugar mais escuro da minha vida, eu ouvi Deus me chamar. Deus me encontrou naquela noite, quando eu não conseguia mais continuar. Sua voz veio me alcançar. Deus me encontrou naquela noite e transformou minha história de uma vez. O que parecia ser o meu fim foi o começo daquilo que Ele fez. As feridas não sumiram num instante, mas algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança florescer enfim. Cada passo ficou mais leve, cada manhã ganhou mais cor, porque eu sabia que não caminhava sozinha, eu estava segura em seu amor. Hoje eu olho para trás e consigo compreender que naquela noite de lágrimas, Deus começou a me reconstruir. Deus me encontrou naquela noite, quando eu não conseguia
Deus quem me encontrou ali. Naquela noite, eu me lembro daquela oração, a mesma oração, dia após dia, mês após mês, e nada parecia acontecer. Cheguei ao ponto de pensar, talvez Deus não esteja me ouvindo, mas eu estava errada, porque a oração que eu quase desisti de fazer era a oração que Deus já estava respondendo. Eu dobrava os joelhos em silêncio, sem saber o que dizer. As lágrimas falavam por mim, quando as palavras não queriam aparecer. Eu vi o tempo passando e tudo parecia igual, mas o céu estava trabalhando, mesmo sem nenhum sinal. Eu não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo, mas enquanto eu esperava, Ele estava movendo o impossível. Houve noites de incerteza, momentos de desânimo e dor, mas cada lágrima derramada foi guardada pelo Senhor. O relógio dizia demora, mas Deus dizia espere, porque o que Ele estava preparando era maior do que eu podia ver. Agora eu entendo porque Ele me fez permanecer. A resposta não estava atrasada, ela chegou no tempo certo de Deus. A oração que eu quase desisti de fazer foi a mesma
mim, Ele também pode fazer por você. Eu ainda tenho aquele papel amassado, desbotado, o último recibo que consegui pagar depois dele. Eu não sabia como seguir. As contas chegavam, as portas fechavam, e eu perguntava a Deus: como vou atravessar isso? Hoje eu guardo aquele recibo por outro motivo. Ele me lembra que Deus escreveu um final diferente para a minha história. A gaveta estava cheia de cobranças e a mesa cheia de preocupação. Eu fazia contas madrugada dentro, tentando encontrar uma solução. Eu escondi o medo no sorriso, dizia que estava tudo bem. Mas quando a casa ficava em silêncio, só Deus sabia o que eu sentia também. Quando meus recursos acabaram, sua provisão começou. Quando eu não tinha respostas, sua fidelidade falou. Eu guardei o último recibo para nunca esquecer que quando eu não via saída, Deus já estava a prover. Eu guardei o último recibo como prova do que Ele fez. O Deus que cuidou de mim naquele dia continua cuidando outra vez. Uma ligação inesperada, uma porta que voltou a abrir. Aquilo que parecia impossível começou devagar a surgir. Eu vi o cuidado de Deus nos detalhes mais pequenos também, e aprendi que sua provisão chega de formas que ninguém prevê. Hoje, quando olho para trás, consigo entender que a mão que me sustentou ontem nunca deixou de me proteger. Eu guardei o último recibo para nunca esquecer que quando eu não via saída, Deus já estava a prover. Eu guardei o último recibo como prova do que Ele fez. O Deus que cuidou de mim naquele dia continua cuidando outra vez. Eu me lembro daquela mesa, eu me lembro daquela preocupação, eu me lembro daquela oração silenciosa, e me lembro também da resposta de Deus. Eu guardei o último recibo
eu vou responder com gratidão. Foi Deus quem cuidou de mim. Durante muito tempo, eu evitava olhar para aquela cadeira. Ela ficava ali, vazia. Todas as noites, lembrando alguém que não estava mais comigo. Eu pensava que nunca voltaria a sorrir de verdade. Mas Deus começou a curar o que ninguém podia ver. E a cadeira que me fazia chorar se tornou um testemunho da sua graça. O jantar terminava em silêncio e eu fingi estar tudo bem. Mas havia uma ausência naquela mesa que machucava meu coração também. As lembranças chegavam sem aviso em cada canto daquele lugar. Eu perguntava ao céu em segredo quando a dor iria passar. Havia feridas que ninguém via, lágrimas que escondi de todos, mas Deus visitava meu coração nos momentos mais silenciosos. Pouco a pouco fui percebendo que a vida não havia terminado. Mesmo com páginas arrancadas, ainda havia capítulos guardados. E nas manhãs que vieram depois, eu comecei a respirar outra vez. Não porque esqueci a dor, mas porque Deus me fortaleceu. Hoje consigo enxergar o que antes eu não via. Enquanto eu chorava em segredo, Deus reconstruía minha
para mim outra vez. Ele ficou pendurado ali por anos. Toda vez que eu abri o armário, eu vi aquele casaco. Eu dizia para mim mesma que iria doar, mas nunca conseguia, porque aquele casaco carregava lembranças, momentos, feridas, saudades. Até o dia em que Deus me mostrou que eu não precisava viver presa ao que ficou para trás. Eu guardava tantas histórias entre as mangas daquele casaco, fotografias dentro da memória de um tempo que ficou marcado. Eu tentava seguir em frente, mas algo me fazia voltar, revivendo os mesmos momentos que eu precisava entregar. Então Deus falou ao meu coração de uma forma tão gentil: filha, eu tenho novos caminhos, se você confiar em mim. O casaco que eu não consegui doar representava tudo que eu não queria soltar, mas Deus me ensinou que para viver o novo eu precisava aprender a confiar. O casaco que eu não consegui doar se tornou um marco da minha transformação, porque quando entreguei o passado, Deus trouxe cura ao meu coração. Não foi fácil abrir as mãos, nem deixar certas coisas partir, mas eu descobri que a esperança ainda tinha espaço pra surgir. Aquilo que eu tanto segurava já não segurava mais a mim, e o Deus que conhece os meus dias começou um novo capítulo, enfim. Hoje eu entendo que a graça nem sempre muda o que aconteceu. Às vezes ela muda a pessoa que sobreviveu. O casaco que eu não
lado, eu encontrei o futuro que Deus prometeu. Eram 3 da manhã. Eu não conseguia dormir. Meu coração estava pesado. Eu já tinha chorado tudo o que podia. Então meu celular acendeu. Uma mensagem, poucas palavras, mas naquele momento foi como se Deus tivesse entrado no quarto. A madrugada parecia interminável. O relógio não queria avançar. Eu estava lutando contra pensamentos que insistiam em me derrubar. Ninguém via aquela batalha escondida atrás do meu olhar, mas Deus conhecia cada detalhe da guerra que eu tentava enfrentar. Quando eu já não tinha forças para fazer mais uma oração, o céu encontrou um caminho para tocar meu coração. A mensagem que chegou às 3 da manhã mudou tudo dentro de mim. Foram poucas palavras escritas, mas Deus falou através delas assim: você não está sozinha, eu ainda estou aqui. E naquela madrugada escura, a esperança voltou para mim. Quem enviou nunca imaginou o que aquelas palavras fariam, mas Deus usa pequenos detalhes para realizar grandes milagres na vida. O peso começou a diminuir, a paz começou a chegar, e aquilo que parecia impossível já não parecia me assustar. Hoje eu sei que Deus trabalha quando ninguém consegue ver, e até uma simples mensagem pode carregar seu poder. A mensagem que chegou às 3 da manhã mudou tudo dentro de mim. Foram poucas palavras escritas,
cuidando de mim. Por muito tempo eu mudava o caminho, dava a volta, escolhi outra rua, tudo para não passar por aquele lugar, porque ali estavam algumas das lembranças mais difíceis da minha vida. Ali eu chorei, ali eu perdi, ali eu pensei que nunca iria me recuperar. Mas um dia Deus me levou de volta, e o lugar que carregava tanta dor se tornou parte do meu testemunho. Eu conhecia cada esquina, cada detalhe daquele chão, e cada passo que eu dava ali machucava meu coração. As memórias vinham sem pedir, como ondas sobre o mar, e eu fazia de tudo na vida para nunca mais voltar. Mas Deus não queria apenas me tirar da dor, Ele queria me curar. E aquilo que eu evitava enfrentar era exatamente onde Ele iria me restaurar. O lugar que eu evitava passar hoje não tem mais poder sobre mim, porque Deus transformou minhas feridas em algo muito maior do que o fim. O lugar que eu evitava passar, agora me lembro que Ele fez. O Deus que me sustentou naquele dia ainda me sustenta outra vez. Eu voltei com passos lentos e lágrimas nos olhos também, mas percebi que a dor de ontem já não controlava mais ninguém. Deus havia mudado meu coração enquanto eu aprendia a esperar, e aquilo que antes me destruía já não podia me dominar. Hoje eu entendo que a cura nem sempre acontece de uma vez. Às vezes Deus reconstrói nossa alma pouco a pouco, dia após dia. O lugar que eu evitava passar hoje não tem mais poder sobre mim,
eu consegui continuar. Depois de tudo que enfrentei, vou dizer com gratidão: foi Deus quem me trouxe de volta até aqui. Eu estava dirigindo, tentando agir como se estivesse tudo bem, mas não estava. As preocupações eram muitas, as respostas eram poucas, e de repente eu não consegui continuar. Encostei o carro, desliguei o motor e chorei. Foi naquele acostamento que Deus começou a falar comigo. Eu carregava tantos pesos que ninguém conseguia enxergar. Sorrisos durante o dia e batalhas ao anoitecer sem parar. Eu dizia que estava forte, mas meu coração estava cansado, e cada nova preocupação me deixava mais sobrecarregado. Quando minhas forças acabaram e minhas palavras também, Deus falou no silêncio como nunca ouvi ninguém. Foi no dia em que parei no acostamento que Deus me mostrou que eu não estava só. Quando eu não conseguia seguir em frente, Ele segurou minha mão com amor. Foi no dia em que parei no acostamento que o céu encontrou meu coração. E no lugar onde eu chorei sem forças, Deus começou minha restauração. Nada mudou naquele instante, ao menos foi o que pensei. Mas algo mudou dentro de mim quando sua presença encontrei. As circunstâncias continuavam, mas eu já não era igual, porque a paz que Deus me deu era maior que todo o mal. Hoje, quando lembro daquele dia, eu consigo compreender que Deus estava mais perto do que eu conseguia perceber. Foi no dia em que parei no acostamento
quando eu já não conseguia continuar. Entrei naquela casa pela primeira vez em muito tempo. Tudo parecia igual. As paredes, os móveis, os retratos. Então meus olhos pararam em um pequeno papel preso na geladeira. A senha do Wi-Fi. Ninguém tinha tirado. E de repente, uma avalanche de lembranças voltou. Eu pensei que aquela visita iria me quebrar, mas Deus tinha outro plano. Cada cômodo guardava histórias que eu tentava esquecer, momentos que ficaram presos em lugares que eu podia ver. Eu andava devagar pela casa, tentando controlar a emoção, mas havia memórias escondidas em cada canto do chão. Eu achei que voltaria ferida, eu achei que iria desabar, mas Deus já tinha preparado o que eu precisava encontrar. A senha do Wi-Fi ainda estava na geladeira, mas a dor já não estava em mim, porque Deus curou aquilo que eu carregava durante tantos dias sem fim. A senha do Wi-Fi ainda estava na geladeira, como uma fotografia do que passou. Mas o Deus que entrou na minha história foi maior do que tudo que ficou. Eu percebi que algumas lembranças não precisam mais machucar, porque Deus transforma cicatrizes em testemunhos para contar. O passado não desapareceu, mas perdeu a força que tinha sobre mim. E aquilo que antes me prendia já não define quem sou, enfim. Hoje eu consigo